Olá! Nesse vídeo falaremos do método equals, um método utilizado para comparar dois objetos. Eu tenho aqui um código, tá? Onde eu tenho duas pessoas com os mesmos valores em seus atributos. Né? Nós temos aqui a classe pessoa, com nome e idade, seu construtor, e aqui nós criamos dois objetos com os mesmos valores nos atributos. E aí eu comparei com o operador de igualdade. Se eu mandar rodar esse código, ele dá a mensagem que as pessoas são diferentes. Isso acontece porque o que ele compara aqui são os endereços desses objetos. E como são dois objetos diferentes, eles possuem endereços diferentes. Para eu comparar dois objetos, para eu validar se eles são equivalentes, ou seja, se os seus valores de atributos são iguais, eu posso utilizar o método equals, que é definido lá na classe Object, tá? O método equals tem essa atribuição. Acontece que o método equals lá em Object, ele não consegue definir como que ele vai comparar os atributos dos objetos. Então eu sou obrigado a definir o método equals aqui na classe pessoa. Eu sou obrigado a fazer essa sobrescrita para que o equals funcione da forma que eu desejo. Para nossa sorte, o NetBeans ele tem uma versão aqui de equals para a gente. Aqui a gente seleciona os campos que a gente quer que ele compare. Tá? E aí eu vou pedir para ele gerar aqui. Ele também gera do hashcode, não é uma coisa que nos interessa, pelo menos nesse momento. E aqui está o nosso método equals. Né? Se eu rodar agora com o método equals gerado pelo NetBeans, ele diz que as pessoas são iguais. Notar que se eu mudar o valor de um dos atributos, olha só, diz que são diferentes. Se eu mudar o outro atributo, ele também vai dizer que são diferentes. Tá? Vamos agora tentar entender o que foi implementado nesse método equals. Bem, a primeira coisa que ele faz aqui é comparar o endereço. Né? Se o objeto que está chamando equals for igual ao objeto passado como parâmetro, ele retorna true. Essa situação, gente, é se eu estivesse fazendo isso aqui. Ó. Pessoa 1 é igual a pessoa 1. Vai ser o mesmo objeto. Então, eles estão no mesmo endereço. Ele vai retornar que sim, elas são iguais. Mas elas não são iguais porque os valores dos atributos são iguais. São iguais porque é o mesmo objeto, olha só. É como se eu tivesse feito, por exemplo, isso aqui, ó. Pessoa 2 recebe pessoa 1, né? E aí agora é o mesmo objeto. Então, se eu rodar aqui, ó, ele vai dizer que são iguais, tá? Bem, a segunda parte aqui do equals gerado, ele pergunta se o segundo objeto é nulo, o objeto passado como parâmetro. Esse cara aqui poderia ser nulo. Bem, se pessoa 1 tem valores dentro dele, ele não é nulo. Então, se eu estou comparando uma pessoa que tem valores com nulo, obviamente são diferentes. Então, se eu executar aqui, olha só, ele vai dizer que são diferentes. Por quê? Ele vai retornar false. Tá? Se os objetos forem de classes diferentes. Bem, se eu colocasse aqui, por exemplo, uma nova classe, criasse aqui uma classe, vamos criar uma classe rapidinha aqui, jaca. Né? Criei uma jaca e aí chegasse aqui e fizesse isso aqui, ó, new jaca. Bem, se eu comparo uma pessoa com uma jaca, obviamente elas são diferentes. Nesse caso, ele cairia aqui, retornaria false. Tá? Vou executar para que a gente possa ver isso. Estou depurando o código. Ele vai parar aqui. Tá? Nesse caso, olha só, ele está pegando a classe da pessoa 1, que é pessoa, e a classe do objeto passado como parâmetro, que é jaca. Então aqui, ó, ele vai pegar um getClass, aqui vai ser pessoa e aqui vai ser jaca. Quando eu avanço, olha só,
ele retorna false, e aí ele nota que as pessoas não são iguais, que as pessoas são diferentes, porque o que foi passado como parâmetro não é uma pessoa, é uma jaca, tá? Bem, a outra opção que ele faz aqui, ó, lá em pessoa. Ah, tá. Aqui, quando ele chega nessa linha, ele já sabe o quê? A pessoa passada como parâmetro é do tipo pessoa, ou seja, eu posso fazer esse cast explícito, tá? Mas eu não sei se os valores dos atributos são iguais. Então, o que ele faz? Primeiro, ele compara a idade. Se a idade for diferente, ele retorna false. Depois, ele compara o nome. Se o nome for diferente, ele retorna false. Se não acontecer nada disso, é porque eles são iguais. Aí ele retorna true. Por isso que quando eu coloquei aqui equal, pessoa 2, ó, pessoa 2, né? Quando eu coloquei pessoa 2 e mudei a idade, deixei as idades diferentes, olha só, vou colocar um breakpoint aqui, ó, vou deixar as idades diferentes, vou colocar 21 aqui e vou deixar 20 lá. Quando eu executo agora o debug, olha só, vou executar o debug, ele vai ter a idade do primeiro é 21, a do segundo é 20, e ele vai retornar false, né? Por isso que ele vai imprimir que são diferentes. Da mesma forma que se eu criar aqui com um nome diferente, né? Se eu colocar Pedro 2 aqui, for lá em pessoa e colocar um breakpoint aqui, ó, se eu rodar, olha só, o nome aqui é Pedro 2, o nome é Pedro, ele retorna false. Mas, se eu deixar Pedro e Pedro, olha o que ele faz. Ó. Aqui é Pedro, aqui também é Pedro. Ele não cai no false, ele retorna true. E quando ele retorna true, olha só, as pessoas são iguais. E ele retorna, as pessoas são iguais. Então, quem vai dizer quando dois objetos são iguais ou não é a nossa programação. O método equals é a forma que a gente tem pré-definida lá em Object para fazer isso, né? Comparar dois objetos com igual a igual não é comparar dois objetos, é comparar os endereços desses objetos. Se eu quero saber se os atributos dos objetos são equivalentes ou se os objetos têm uma relação de equivalência, eu devo programar isso nesse método equals, ou seja, eu devo redefinir o método equals definido lá em Object para dar esse comportamento, tá certo? Então, sobre o método equals, era isso aí que a gente tinha para falar. Valeu!